Boa noite a você que nos acompanha neste momento na página do Facebook da Paróquia Cristo Libertador, aqui na cidade de Santarém, no estado do Pará, e também aos nossos comunitários aqui da comunidade de São José Operário, que estão festejando o seu padroeiro. Para nós da comunidade, é uma honra, é uma alegria estarmos fazendo neste momento esse entretenimento, levando até você essa mensagem também de esperança nesse tempo que estamos vivenciando. Queremos agradecer ao nosso Deus por nos possibilitar estarmos juntos, fazendo acontecer realmente o projeto, a missão que a cada um de nós foi confiada. Nesta noite, a live que nós vamos estar aqui conduzindo vai ser direcionada a partir do ano de São José, baseada na carta apostólica Patris Corde, com coração de pai do Papa Francisco. Para nós da comunidade, também uma oportunidade de conhecermos porque, de fato, o Papa Francisco volta o seu olhar neste sentido do ano josefino. Então, nós queremos aprofundar nesta live e assim poder, então, realmente, junto com você que está nos acompanhando, ter esse momento também não só de reflexão, da busca do conhecimento, mas também, ao mesmo tempo, dessa oportunidade para o amadurecimento da nossa fé. Mas nós temos também aqui conosco uma equipe de animação da comunidade, que vai, no decorrer da nossa live, Frei Helder, estar conosco, interagindo, cantando, nos alegrando também. Estão afinadíssimos, inclusive. Estamos aqui com a presença do Ed Lucas, da Raimunda Pimentel, da Marilene, que vão nos ajudar também durante a nossa live. E eu já live ao vivo, né? E eu já convido essa turma a fazer a sua primeira apresentação através de um canto que realmente caracteriza a nossa festa de São José Operário, e a gente canta assim com muita alegria, que é o canto com São José, Estou no Povo. José, estou no povo, feliz cantando a tua glória. Santo esposo de Maria, Pai amável de Jesus. Ó São José, sempre de novo, presente estás em nossa história. Tua mão, proteção, para o Filho nos conduz. Te quer bem, São José,
São José, o povo te venera e te quer bem. É isso que nós queremos aprofundar nesta noite. E para ajudar nessa temática, nós convidamos Frei Helder de Almeida, o nosso vigário paroquial de Cristo Libertador, que deu a da sua graça de estar aqui conosco nesta noite. E eu queria registrar um detalhe aqui. É pela primeira vez que Frei Helder acompanha a nossa festa de São José Operário. Isso mesmo. E olha que ele Acompanho é filho e desta participo comunidade, pela não é? primeira vez. Isso. Seja bem-vindo, Frei Helder. É com alegria que a gente acolhe você. Pode dar uma boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando na live. Obrigado, Carlos Jaime. Obrigado aos nossos cantores que fazem desta live ser ao vivo, inclusive ao backstage aí da nossa transmissão, que estão trabalhando atrás das câmeras. A você, fiel de São José Operário, você comunitário do bairro São José Operário, meu boa noite de paz e bem. E desde já, é uma live, sim, que estamos fazendo na programação deste festejo, uma live formativa e que nos ajuda também a devoção a São José Operário. Então, eu sou daqui deste bairro, inclusive, que à época não existia, era o bairro Conjunto do Ica, que depois virou Ica Urumari, e eu morava ali à frente da Escola Belo de Carvalho. Praticamente a minha infância e adolescência foi aqui neste bairro. Aqui nasceu a minha vocação religiosa franciscana, quando encontrei o Frei Gregório, que era o pároco à época, quando iniciei todo o acompanhamento vocacional. E aqui participava das celebrações no possível, e também aqui com outras pessoas que agora não estão tanto mais participando da comunidade. Alguns também já se foram, mas isso aqui deixo registrado, então, da minha vocação e vida, ter toda essa influência de São José também na minha caminhada. E como sacerdote, a primeira vez que participo e, de certa maneira, também responsável junto ao Frei Rômulo na Paróquia Cristo Libertador. É a primeira vez que estou junto ao festejo de São José Operário. Para mim é muita alegria muito grande de estar também neste ambiente formativo e conhecendo mais deste grande santo que foi São José. Muito bem, Frei Helder. Sinta-se à vontade, a casa é sua. E eu estou aqui nessa cadeira que dá para girar daqui e dali, então à vontade ficamos neste nosso bate-papo que é tão bom, né? Com certeza, Frei Helder. É isso que a gente está se propondo nesta noite, né? E já de antemão a gente quer realmente dizer que é com alegria que nós celebramos esta grande festa de São José Operário. E esse ano é um ano especial, não é para nós, porque é um motivo maior. E eu gostaria de saber, Frei Helder, a partir da carta apostólica do Papa Francisco, né? E que é o coração de Pai. Então, como é que o senhor vê, de fato, que o Papa Francisco, então, quais são as motivações que ele utiliza para realmente lançar essa carta apostólica? Então, querido fiel, Carlos Jaime aqui presente, o Papa Francisco, para celebrar os 150 anos de São José, patrono universal da Igreja Católica, este título foi dado pelo Papa Pio IX, isso já em 1870, se não me falha a memória. Isso mesmo, a Frei, carta. 1870. Então, 150 anos fez, ano passado, nesse caso, né? Em 2020. E foi justamente em 2020, 8 de dezembro, que o Papa Francisco declarou o ano josefino 2021, que terminará em 8 de dezembro desse corrente ano. Mas foi por ocasião destes 150 anos do título de São José, patrono universal da Igreja Católica. O Santo Padre continua nesta linha histórica dos papas, depois Pio XII vai declará-lo São José, também padroeiro dos operários, daí então a alcunha São José Operário, que é o padroeiro desta comunidade. Tem a sua importância também de São José no meio dos trabalhadores, já que ele foi, segundo dados históricos da Bíblia que temos e também de outros livros da época, São José que foi um digno trabalhador. E também o Papa João Paulo II declara São José guardião do Redentor, guardião no sentido cuidador
de Jesus Cristo, então o Filho, no caso de Maria, José sendo seu pai putativo. A motivação papal, além disso, Carlos Jaime, e você também que nos acompanha, ele diz explicitamente no final deste documento que o objetivo é aumentar o amor e a devoção a São José. E para tanto é preciso conhecê-lo. Aqui fica aquela famosa máxima, aquela frase de Santo Agostinho: você ama o que você conhece. E o Papa então segue nesta linha: aumentar a devoção a São José e o amor a este grande santo, padroeiro da Igreja, mas é preciso conhecê-lo, e através do conhecimento desta figura, que aí então o amor vem e toda a devoção também. Isso aqui é muito bonito do Papa, porque ele parte, inclusive, de um contexto atual, doloroso para todos nós, mas é possível perceber a presença divina. Nós sabemos que São José, ele não foi tanto eloquente, ele não tem tantas falas nos evangelhos. São José, ele parte de uma realidade onde ele acolhe os desígnios de Deus, na singeleza do seu coração, no seu silêncio, mas os gestos que os evangelhos demonstram São José nos fazem perceber o quanto ele teve significado na história da salvação. Então, o Papa ele colhe justamente dessa realidade de tantas pessoas em época de pandemia que também não aparecem nos holofotes, não são pessoas famosas, são pessoas no seu silêncio, no trabalho cotidiano, que estão de frente na pandemia, mas que tem o seu grande significado. O Papa, então, lhe deixa claramente no início da carta que foi esse tempo pandêmico e pessoas que não têm tantos holofotes, passam até desconhecidas, que fez ele refletir também na figura de São José. E aqui o Papa ele fala, por exemplo, das pessoas que trabalham dirigindo ambulância, os médicos, enfermeiros. Ele fala das pessoas que trabalham nos supermercados, podemos dizer as pessoas das farmácias, podemos até dizer pessoas que estão ali como frentista, porque precisa ter combustível, mães, pais, professores que se doam fazendo aulas remotas, pais e mães e avós que procuram cuidar dos seus filhos para não se contaminarem, e assim por diante. O Papa refletindo pessoas aparentemente desconhecidas, que não são famosas, mas que contribuem muito com amor, com dedicação na pandemia. Sobretudo não surtando, sobretudo o Papa diz, não dando alarde, mas pessoas que mostram esperança, pessoas que lutam para que de fato a pandemia também já não se torne um caos mais do que ela já é. Então são pessoas que dão mesmo esperança e mostram que na mudança do comportamento elas estão ali bem significativas. Frei Helder, então veja só que o Papa lança essa carta apostólica a partir de uma realidade que nós estamos de um contexto bem atual, que é a pandemia. Isso. E uma coisa que é muito importante aqui, Frei Helder, o documento em si ele vai falar, ele vai destacar exatamente esse cuidado. E quando eu olho para a figura de São José, eu sempre vejo São José como aquele que busca o diálogo. Esse olhar para São José, para Jesus, né? Significa que realmente ele tem um cuidado. Na carpintaria, bem sereno, inclusive, de ternura. Na carpintaria, o cuidado de ensinar Jesus. Com certeza de protegê-lo. Isso, sempre as imagens, quando a gente vê de José com Jesus, é sempre o cuidado. É aquele que está ali na retaguarda. Por isso, então, ele é o guardião do Redentor, que aí ele tem uma importância do Cristo Redentor dentro do projeto de salvação. E vocês, né? Como nós, aliás, melhor dizendo, como comunidade de São José Operário, na Paróquia Cristo Libertador, foi escolhido esse tema para refletir, que aparece aí na camisa que você está usando. Como é que é? São José Operário, guardião da família e da igreja. Que é justamente esta ideia, guardião é aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que protege aquilo que ele quer bem. Então aqui vai muito em tônica a reflexão deste festejo do ano 2021, que a comunidade de São José Operário propõe, justamente com o que o Papa também propõe nesse seu documento Patris Corde. Frei Helder, junto com essa questão que nós estamos levantando agora do cuidado,
exatamente, é coincidência ou não, mas a comunidade avalia também nas suas festividades que deveria fazer algo concreto. Aí nós lançamos uma campanha cuidando da vida. É um gesto de cuidado com a vida. Por isso, então, nós vamos fazer aqui um gesto concreto no sentido de doar cestas básicas para as famílias que estão passando por vulnerabilidade social. Isso mesmo. Que é isso que o Papa está pedindo, o cuidado com a vida. Eu tenho que ter cuidado com a minha vida, mas também com a vida das pessoas. Então, que nós possamos, de fato, também, a exemplo de São José, ter essa preocupação com o outro. Isso mesmo. Então, por isso, ele é o guardião, não é? Isso mesmo. E olhando a imagem que você apontou agora, que faz parte do cenário desta live formativa, mas também devocional, que estamos agora transmitindo. Então, Carlos, muitos com certeza também não conhecem certos detalhes. E esses detalhes aqui da imagem colocada, é bom nós sabermos que São José, ele é visto em outros livros paralelos ao Evangelho, chamados livros apócrifos. São José, ele é visto como alguém que justamente cuidou de Maria. Isso tem toda a história da infância de Maria e toda a história como São José e Maria se encontram. E eis então que um desses livros relata que uma jovem virgem deveria então esposar alguém. E eis então que o sacerdote do templo ele acaba chamando os varões que estavam lá, de certa maneira, que não tinham esposa e esperavam uma donzela que também tivesse todo o seu aprendizado já para alguma função na casa, no lar. E eis então que todos deveriam trazer um cajado. E eis aqui que ao apresentar-se ao sacerdote, justamente no cajado onde São José traz consigo, ali aparece o lírio. Por isso que se vê aqui nesta imagem, aparece esta flor que é muito comum na Terra Santa, nesse caso aqui é a cidade de Nazaré. Aparece o lírio, então, desponta do cajado de São José. Por isso que ele é representado sempre com esse lírio. Tem imagem que São José está com o menino no braço, o menino Jesus, e tem um lírio do outro lado. É sempre essa ideia do casamento, ou então da beleza ou da virgindade, e assim por diante. Eis que deste lírio, então, sai também uma pomba voando. E aqui a tradição acabou colocando que ali está justamente o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus é fruto do Espírito Santo com Maria. Então, para ilustrar isso, São José tem o menino Jesus do braço, porque o fruto do Espírito Santo com Maria é justamente o menino Deus. Então, por isso essa representação de São José com Jesus no braço e do outro lado um lírio. E nisso que você falava, nessa imagem aqui, dá de ver a candura, a ternura de São José para com o menino Jesus, né? O afago que se vê entre pai e filho revela muito bem esta consciência, com certeza, de São José, sabendo que Jesus era alguém precioso para a história de salvação. Então ele está ali na acolhida. O gesto dele é deste abraço protetivo de pai, de defensor, de guardião. E o menino Jesus, ele troca, ele faz esse também contato com São José. Ele está, certamente, olhando para São José, confiando. O menino Jesus confia aqui neste pai. Ele sabe que este pai, com certeza, vai também protegê-lo, vai cuidar dele. Muito bem, então você que está agora acessando, né, aí a sua internet, os nossos internautas, nós estamos neste momento conversando, dialogando aqui com o Frei Helder sobre o ano de São José, que o Papa Francisco, através da sua carta apostólica, com coração de pai, então, declarou como ano josefino. E aí é interessante esses passos que o senhor fala, Frei Helder, porque realmente, para nós, algumas pessoas ficam perguntando, mas por que o São José de vocês tem um serrote ou um martelo e não tem um lírio? Então, aqui é o diferencial, né? Justamente. Porque, então, lá o Papa, que você falou, o Papa Pio XII, então, diz que também São José... padroeiro dos operários. Isso. Então, até a gente lembrava dentro de um contexto, né, da Revolução Industrial, não é? Então, mas irmão e irmã que nos acompanha,
nos próprios documentos paralelos à Bíblia, nos outros livros, que são livros apócrifos, São José também ele é visto como alguém que trabalhava com a madeira. Sim. Então, hoje a gente dá o nome de carpinteiro, mas pode também ter sido outro A gente tipo. viu muita foto também de São José na carpintaria. Isso mesmo, na carpintaria. Jesus com um pedaço de madeira e São José orientando, dialogando de novo. Ou Jesus ajudando Isso, já, talvez. é. Né? Isso era muito comum, porque era um tipo de casas em Nazaré da época. E geralmente, claro, não tinham casas como hoje tem, se usava bastante a madeira, se usava palha, se usava a confecção de barros, como a gente vê essas casas de barros ainda aqui na Amazônia, ou algo do gênero. O importante aqui frisar é que tinha que ter toda coluna ou alguma coisa no teto com a madeira. Então aqui a tradição colocou São José como alguém que trabalha com esta arte. Da Seja da carpintaria, cadeira, né? seja a mesa, mas sobretudo era na construção de casas. E aí então se vê São José pintado com um serrote, ele tem alguma coisa ali na mão para medir Tem um a esquadro. madeira, que é os quadros e assim por diante. Vem dessa tradição também paralela à Bíblia, que coloca São José, alguém que suou, ganhava o seu pão com o suor do seu rosto, isso trabalhando então com a questão da carpintaria, como um nome que a gente dá hoje em dia, né? Então, para dar ênfase a isso que nós estamos falando, eu volto aqui com a equipe de animação que vai cantar para nós que São José é o carpinteiro. Seu nome era José o Carpinteiro. Então, a equipe aqui de animação vai de novo Ao vivo. ao vivo e vai nos dizer, de fato, como é que é essa carpintaria, né, que José trabalhava, né, e ensinava a Jesus. E você de casa, canta junto com eles. Seu nome era José o Carpinteiro, trabalhava dia e noite e dia. Casou-se com Maria, tão meiga e tão singela, e dizem que mulher não haverá igual a ela. Menina diferente era Maria, e vivia como Deus a inspirava. Não era uma criança que não sabe o que espera, sabia muito bem que o amanhã não é quimera. Às vezes penso em José, querendo compreender a sua fé, ou fico a imaginar quem foi Maria, e a vejo sempre ao lado de José. Por vezes uma angústia me persegue, e pergunto pra Maria e pra José: por que será que o mundo não consegue entender o que se deu em Nazaré? Seu nome era José o Carpinteiro, trabalhava de manhã ao sol se pôr. Vivia com Maria, levando seu Senhor, e dizem que ninguém jamais viveu tão grande amor. Figura singular era Maria, de amor ninguém no mundo a superava. Vivia suspirando por vinda do Messias, porém que se fizesse filho seu não esperava. Às vezes penso em José, querendo compreender a sua fé, ou fico a imaginar quem foi Maria, e a vejo sempre ao lado de José. Por vezes uma angústia me persegue, e pergunto pra Maria e pra José: por que será que o mundo não consegue entender o que se deu em Nazaré? Eita, Carlos, que voltamos ao segundo bloco desta nossa live. Você é comunitário da comunidade São José Operário, Paróquia Cristo Libertador, mas você também que participa deste momento. E aqui temos várias intenções e vários abraços,
também questionamentos. Desde já, rezamos sempre por todos aqueles que necessitam, sobretudo nesse tempo de desemprego, e também aqueles que estão precisando de saúde. E aqui, Carlos, que venham puxar também esta questão da intercessão de São José. São José, ele é apelado, sim, por muita gente para obtenção de graças. Na história bíblica, nós sabemos que José, no caso José lá do Egito, não é? Ele é vendido pelos seus irmãos. O Papa fala disso, inclusive, na sua carta Patris Corde. José ele é vendido pelos seus irmãos, tem toda a história da ciumeira e assim por diante. O fato é que ele se torna o despenseiro do rei do Egito. Isso está no livro do Gênesis. Nós sabemos disso. E aos poucos também, por causa dos sonhos que ele interpreta, nós sabemos que São José se torna uma espécie de vice-rei, digamos assim, na época do Egito. E daí vem, desde já na tradição bíblica, para quem não sabia, sabe agora, a intercessão de José. Naquele caso é o José do Egito, não é o São José. Mas fica nesta linhagem que São José é da realeza. Então, quando se pedia água a São José, está lá no livro do Gênesis isso, então sempre se dizia, ide a José e fazei o que ele disser. Isso está no livro do Gênesis, porque José era o despenseiro da corte do rei. E daí, com certeza, passa também para a tradição esta imagem que São José é alguém despenseiro, é alguém que ajuda, né? É alguém que despensa onde você coloca todos os mantimentos, não é? Então é alguém que está ali acessível a ajudar. Então, muitas pessoas devotas de São José recorrem a ele. E aqui, inclusive, eu friso, Carlos, como diz o Papa na sua carta, existem congregações que têm São José como padroeiro, e nesta cidade de Santarém existe a congregação dos irmãos de Santa Cruz, chamado Irmãos do Colégio do Amando, que tem como São José padroeiro, e está presente, inclusive, esta congregação na cidade. Eles fazem a festa. Temos, por exemplo, o Retiro São José, das Irmãs da Imaculada, ali no Planalto. Isso. É sempre esta dedicação, esta devoção e também o pedido de intercessão a São José. Nós temos, inclusive, seja religiosos, confrarias, que colocam São José como intercessor. Ele é, sim, apelado como alguém despenseiro, como alguém que ajuda, como alguém que age na hora que é preciso. E aí, por exemplo, nós vimos nessa live tantas pessoas se confiando as suas orações. É verdade, são as pessoas que fazem parte da nossa paróquia Cristo Libertador. As diversas comunidades estão nos acompanhando neste momento, né? As nossas lideranças, né? O nosso administrador paroquial está atento, também está acompanhando, né? Então, tem muita gente boa aí. Justamente. Muita gente boa nos acompanhando, né? Lideranças que fazem realmente essa paróquia cada vez mais, assim, revitalizada, né? Mas, Frei, o que me chama a atenção quando você cita essa questão de São José, o dispenseiro, né? Algo nesse sentido que você fala. O que eu olhei também no documento é que cita que depois de Nossa Senhora de Maria, São José é o santo mais venerado, né? E o pontificado, ele vai colocando isso muito claro. O senhor podia então dizer para nós em que sentido, de fato, São José, ele é realmente esse segundo santo que aparece na vida da igreja? Isso eu dizia lá no objetivo, não é? O Papa, ele diz claramente que o objetivo deste seu documento é fazer aumentar o amor e a devoção a São José através do conhecimento desta figura bíblica. E isso faz com que a igreja tenha São José como seu patrono, mas a segunda pessoa, que passa despercebido, infelizmente, porque a devoção mariana é muito maior. Muito forte, não é? A ligação com Maria, Mãe, Nossa Senhora, sempre há esta ligação de filhos, né? Isso é muito comum desde famílias e assim por diante. E a figura paterna acaba ficando um pouco ali esquecida, na sombra ou no esquecimento. Mas o Papa ele deixa claro que São José, assim, a sua preponderância na igreja como um santo forte, o segundo para ele em devoção. Inclusive o Papa Francisco tem devoção a São José. No documento ele cita uma oração própria dele que ele reza. Ele Daqui a pouco nós vamos encerrar exatamente com esta oração, porque que é belíssima, é bela. Então o Papa tem essa devoção a São José, e aí, por conta disso, o Papa começa a delinear o que ele vê na Bíblia e faz de São José tão importante, né? Inclusive ele diz que São José
é uma espécie de maçaneta, aquela dobradiça da porta entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Assim como Maria disse fiat, E faz faça, essa Senhor, transição entre o faz essa Antigo e o transição. Novo. Assim como Maria faz essa transição para acolher o projeto de salvação de Deus, ela disse sim, fiat. José também disse sim. Quando ele sente que ele está acuado, algo aconteceu inexplicavelmente com Maria, e ele tenta deixá-la no segredo, ali aparece o anjo e diz: calma, José, não tenha medo. E o anjo explica a José o que ocorreu. E ali, então, a Bíblia passa a dizer que José, então, acolheu Maria. Ele aceita Maria. Então, ali é o fiat, é o sim de José. Então, ali, digamos... Assim como Maria disse sim também José ao projeto. também disse sim ao projeto de Deus quando o anjo isso. aparece para ele. Interessante. A gente Frei, não porque vê tanto isso é uma nos descoberta, evangelhos. com certeza. A gente vê quando a gente vai estudar mesmo o evangelho. Esses detalhes, Esses não é? detalhes. Mas José disse sim ao anjo. Assim como Maria também respondeu sim. Então significa que os dois são responsáveis exatamente pela história da salvação. Daquele dali que novo, concerne, da nova dali que aliança concerne. que dá início à salvação do mundo inteiro em Jesus Cristo, já neste caso, né? Certo. Então José tem a sua figura, sim, importantíssima aqui. E o Papa traz muito bem isso na sua carta. Essa é uma motivação muito grande que aparece para nós percebermos o quanto José, no plano da salvação, ele tem sim muito a nos ensinar na fé, mas também traz o documento para o nosso contexto social e também da própria comunidade. Isso, então dentro disso que você coloca, né, eu já ia lhe perguntar exatamente o que a figura de José representa para a sociedade, para a igreja, para a comunidade, porque nos dias atuais, né, é preciso ter referências. Isso. Nos dias atuais é preciso sempre ter mirante, é preciso sempre a gente ter também luzes que possam iluminar nosso caminho de fé, mas também nossas ações humanas na sociedade. Então, após o Papa Carlos Jaime, você, querido fiel, dizer que ele parte desse contexto nosso da pandemia, onde ele vê pessoas que contam muito para dar esperança a um novo mundo pós-pandêmico, pessoas que não aparecem. Então ele pega a figura de São José e ele começa a descrever alguns pontos sobre esta figura. Você falava de motivação e eu vou dar um exemplo, quanto o Papa resgata a figura de São José e o quanto é atual. Nós sabemos dos evangelhos, sobretudo Mateus e Lucas, o quanto São José poderia ter ficado atribulado em perceber que a sua noiva, que os sacerdotes deram no templo, aparece grávida. E naquela situação de entender aquela realidade, ele tenta então, diz o Evangelho, ele tenta licenciá-la em segredo para não desonrar Maria. Então aqui aparece um São José que preza pela honra. É um homem que preza pelo respeito à mulher. É um homem que ele preza justamente por esta realidade, onde o outro também precisa de compreensão. E nós sabemos que muito depois o anjo aparece, explica a José em sonho o que ele deveria fazer e diz então o Evangelho que aí ele vai para a sua casa, ele acolhe Maria. Então José aparece também como uma pessoa acolhedora e o Papa fala disso. É um pai acolhedor. Ele não coloca condições para amar Maria. Ele não coloca prerrogativas nem condições para estar junto a ela. Ele acolhe. Ele compreende aquela realidade de Maria. Ele compreende o mistério de Deus. Ele diz sim. Ele aceita o desígnio de Deus e acolhe Maria. E infelizmente, você que agora nos acompanha, Carlos Jaime também, nós vivemos num mundo onde a mulher sofre muita pressão psicológica, o próprio abuso e a violência, seja sexual, seja moral. O feminicídio no Brasil virou crime. Então, no momento onde a mulher ela atravessa essa dificuldade de relação, seja matrimonial, seja social, São José vai mostrar essa figura de homem que acolhe, de homem que compreende, de homem que respeita a mulher pelo que ela é. Mulher é alguém que de fato, ao acolher, já está dizendo que ama, já está dizendo que se importa, que defende, que protege. Então a figura de São José, a partir desta questão bíblica, ela é muito atual nesse nosso momento que vivemos, seja no Brasil, mas também no mundo inteiro.
Então, eu lembrei agora que também um documento traz, você começou, diz que São José é o pai da ternura, Isso. não é? É o pai da ternura, o pai da acolhida. O pai amável. Isso quer dizer, O pai da obediência. são várias virtudes Justamente. atribuídas a São José. Porque, como dizia o Papa, ele elenca, então, como é alguém que está no seu silêncio, ele passa despercebido nos evangelhos, mas ele tem muito a ensinar, seja como emoção, seja também como algo para a comunidade, a sociedade. Eu dei o exemplo em relação à questão da defesa das mulheres. Isso mesmo. Mas podemos colocar outras questões também. Né? No final do documento, o Papa, por exemplo, ele diz que São José é o pai que está na sombra. O Papa usa essa linguagem a partir de um escritor polonês que fala sobre São José, e aqui sombra no sentido que São José, ele é esta sombra de Deus Pai para Jesus. Assim como Deus Pai ama Jesus, acolhe Jesus, José é esta sombra na terra de Deus Pai, que ama e acolhe Jesus. Mesmo não sendo seu filho gerado carnalmente, como a gente sabe que acontece. E isso aqui é muito belíssimo, porque o Papa, ele acaba dizendo, Carlos, e a você também que nos acompanha, que pai não é quem faz filho. Não lhe ensinasse pai, mas pai, diz o Santo Padre, se torna. Então aqui é bastante forte essa frase do Papa Francisco, onde todos nós que cuidamos, todos nós que nos sentimos responsáveis com algo para melhorar o outro, com algo para proteger o outro, estamos dando Josefino, a comunidade de São José Operário, se ela zela por esta comunidade, desde a limpeza até a liturgia e também desde o cuidado com as famílias carentes, todos são josefinos. Então, mais uma vez, todos podem ser pai. Né? Mais uma vez, reforça a nossa atitude este ano da festa, quando a gente, então, percebe a necessidade das famílias que estão em vulnerabilidade social. Isso mesmo. E aí Zelo, a gente, cuidado. então, dá um passo maior. Não simplesmente festejar por festejar Isso mesmo. São José, mas é uma atitude, é um ato de ternura, é um ato de acolhida, é uma preocupação. É o cuidado com a vida. E como o Papa fala de algo bastante atual, que encontramos na nossa realidade, muitas mulheres que sozinhas, elas cuidam dos seus filhos, labutam para que eles tenham desde o que comer até um bom estudo, mas sem a figura paterna. Mas são mulheres, como que dizem, assumem pães, o papel. Que assumem. Quantos, por pai, exemplo, né? que também assumem o cuidado de crianças, mesmo que não seja sua prole vinda da relação carnal, mas tem essa ternura de pai. Seja na adoção, seja na proteção, seja na defesa. Por isso a frase do Papa, né, que pai ninguém nasce, mas a gente se torna. E pai requer responsabilidade. A gente pode topar pessoas que fazem somente os filhos, mas abandonam, estão sendo verdadeiramente pais no peso da palavra. Então o Papa ele toca aqui de cheio num contexto social onde se vê muito abandono de crianças, se vê muitas famílias disfuncionais, onde está somente a mãe com as crianças, ou então avós, ou o avô, e assim por diante. E é uma realidade que infelizmente se atravessa, mas aqui o Papa ele toca nesta ferida para dizer que todos podem ter este cuidado e este amor, mesmo que não seja o pai carnal, digamos assim, né? Podemos perceber por muitas pessoas liderança de comunidade, né? O próprio sacerdote, de certa maneira, tendo zelo e cuidado pelas suas ovelhas, suas comunidades, assim por diante, são josefinos, são pais, cuidam, zelam, são guardiães, protegem, ajudam. Então, realmente, dá para a gente perceber, e eu olhando ali para a frente da igreja, você observa vários banners que contêm a figura de São José, naquilo que nós estamos descrevendo agora, Frei Helder. Essa é a iluminação belíssima, né? Porque realmente aparece ele abraçando Jesus, beijando Jesus, noutra ele na carpintaria, como eu falei agora há pouco, né? Cadê o cameraman para isso? Então, veja que são várias... É muita coincidência a gente perceber que realmente São José, e isso me chamou a atenção agora, né? Esse sim de São José está estampado
nessas figuras para que a gente aprenda com ele a lição de bem viver, a lição do cuidado, a lição da ternura, do acolhimento. Isso mesmo, do respeito. Quando eu amo alguém, então tenho que cuidar. E aí o Senhor dizia, né? Eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Isso mesmo. Então, São José também tem essa atitude, né? Quer dizer, ele vai amando a partir de uma realidade que ele percebe que é importante realmente ele ser presença amorosa de Deus. Por isso ele é a sombra que você falou, né? Isso Interessante mesmo. também isso, né? Essa descoberta. Olha só, outro ponto, que ainda temos tempo, irmão e irmã, nesta carta, que recomendo que você leia. Está disponível na internet o documento papal Patris Corde. Um outro tópico que ele toca, Carlos, São José, um pai criativo. É quando o Papa toca na questão da fuga da família de Nazaré para o Egito. José, avisado em sonho que o menino Jesus estava em perigo. Nós sabemos aqui a história do quanto de fato Herodes queria matar as crianças de até 2 anos. José então foge para o Egito. Ele não fica inerte. Ele não fica como alguém que não está nem aí. Ele está protegendo a sua família. Ele leva esta família para o Egito e ali então, de maneira criativa, José recomeça a vida. Ou leva a vida adiante em outro país. Ele é migrante. Nesse caso, ele é imigrante, né? Ele vai para outro canto. É alguém que soube ser criativo de como retomar a vida. Porque os evangelhos contam que eles fogem e quando se sabe que Herodes já tinha morrido, eles voltam e vão para Nazaré e ali diz justamente, a gente pode imaginar, eles vão continuar a vida em Nazaré. Então é um pai que cria, ele não é um pai inerte, preguiçoso, ele não é um pai que espera que façam por ele, porque ele se importa com a sua família. E quando você se importa com alguém, você ama. Se alguém disser para você que te ama, mas se não se importa com você, é mentira. Porque se eu amo alguém, e eu tenho que me importar então com o bem daquela família, daquela pessoa. E José faz isso. Ele se importa com Maria, ele se importa com o próprio menino Jesus, ele cria situações para ele sobreviver, ele cria situações para ele se encontrar bem, com certeza, no Egito. Na volta para Nazaré, José com certeza também teve que retomar a vida. Já o menino Jesus grandinho, podemos imaginar um José também que procura direcionar Jesus para a escola ou para a religião judaica, já que eles eram judeus zelosos, né? Eles têm que colocar o menino Jesus naquela linha também da religião. Então aqui a gente percebe, diz o Papa, toca de cheio um José que protege a família, ele cria, ele trabalha. Isso é muito social porque a gente vê, infelizmente, a gente vê muito pai que tortura a criança, está inclusive agora em voga o caso Jairinho acontecendo no Rio, está muito em voga, infelizmente, pai que não zelam pela família, né? Às vezes a esposa que tem que se matar para dar o que comer e assim por diante. Então o Papa ele traz com pontos direcionados sobre a vida de São José de maneira bíblica, contextualizada, mas o Papa aplica nessa nossa atualidade, porque o objetivo, ele mesmo diz, é a partir da atualidade da Covid que ele tenta pensar a pessoa de São José. Muito bem, Frei Helder. Olha, ó, o papo está muito bom, não é aqui? Bastante, é que eu falo demais, tá? E a equipe aqui também já está afinadíssima para executar um outro hino aqui, a São José, dentro desse contexto que nós estamos falando. E hoje nós só estamos cantando o Carpinteiro, né? Porque realmente nós falamos agora há pouco. Então, com vocês novamente, a equipe de animação aqui. Ao vivo, fazendo seu show. É o carpinteiro, é a ternura de um pai que muito amou. É o carpinteiro, pai adotivo de Jesus o Salvador. Mesmo não compreendendo, assumiu
esperança. Deus selou com sabedoria em José e Maria uma eterna aliança. É o carpinteiro, pai adotivo de Jesus o Salvador. É o carpinteiro, pai adotivo de Jesus o Salvador. É o santo da fé, grande dia, o povo em romaria. A José o carpinteiro, 1º de maio é sua festa, canta e vibra este povo com seu padroeiro. É o carpinteiro, é a ternura de um pai que muito amor. É o carpinteiro, pai adotivo de Jesus o Salvador. Não fez ao Senhor um pedido por José tão querido. Na hora do aperto, a Deus através do escolhido, o homem favorecido mostrou seus grandes feitos. É o carpinteiro, é a ternura de um pai que muito amou. É o carpinteiro, pai adotivo de Jesus o Salvador. Pai adotivo de Jesus, o Salvador. Sabe o que seria interessante, Carlos, e você também, fiel? Por que esse pai adotivo? Pois é, e todo Muitos mundo pergunta, e né? agora esse canto nos fez lembrar, E tem não uma estava pa- na nossa pauta, E tem uma mas seria palavra, interessante. tem uma palavra bonita, não é? É bonita, é Que no documento traz também, né? Pai putativo. putativo de Jesus. Por que, Frei, E- esse termo? E eis então que putativo vem da língua latina, não é? E sempre é algo, quer dizer algo à semelhança. Um dos significados, porque tem vários. Então, algo putativo é algo semelhante, algo aparente. Mas um outro significado também de putativo é algo que é acreditado, algo que que se coloca aquela crença. E no caso de José, o pai putativo de Jesus, porque pela questão própria do mistério da encarnação de Cristo, a gente diz então que José, o pai putativo, é aquele que acreditou naquele mistério, é aquele que acreditou no menino Jesus que ele ia ter que cuidar. Ele sabia que não era dele o filho, mas ele acreditou que seria o seu filho que ele deveria educar, proteger, deveria cuidar, zelar. Então aqui José, pai putativo, o pai que acredita. E o quanto isso de fato também é atual. Pais que não geram filhos, mas adotam, tem algo do gênero, mas eles contribuem, eles ensinam, eles cuidam como se fossem seus. Eles acreditam que são seus, porque justamente eles deram desde o berço este cuidado, este amor, até todo o segmento da vida. E a gente conhece famílias, né, pais realmente adotivos que cuidam muito bem, né? Como se fosse O seu tido de uma relação carnal, Isso, só é. prole. Então você que realmente nos acompanha, você com certeza já viu algum caso, né? Semelhante, né? Semelhante daquilo que nós estamos falando, né? Então é Em bonito. português ficou traduzido para essa questão adotivo, que gera sempre uma questão aqui da palavra, né? E o significado na língua portuguesa, mas existe então também esta tipo de nomenclatura, né? José é o pai putativo de Jesus. Frei Helder, já estamos chegando basicamente já na parte final da nossa Poxa, live. que pena. Pois é. Mas eu queria ainda lhe fazer uma pergunta aqui. Que ponto você acha assim, de relevância dentro do documento que você ainda gostaria de destacar? E eu trago agora para nós, na comunidade São José Operário. Ah, que legal. Porque o Papa ele fala então de José, pai trabalhador, que é o que nós já comentamos um pouco a partir de outros documentos paralelos aos evangelhos, que são os apócrifos, aparece então este José, alguém de fato que comia a partir do sol do seu rosto.
Então José, ele é colocado nestes documentos apócrifos, alguém que trabalhava. Aí podemos colocar alguém com a sua dignidade, e como ele trabalhava, segundo esses documentos, a matéria, então aqui vai muito zelo, vai muita atenção, tem que ter dedicação, tem que saber também sobre aquela matéria. Então é alguém que dignamente, no esforço do seu trabalho, podemos dizer que ele tinha um gostinho de ter algo na sua mesa, porque sabia que vinha do seu suor, vinha daquele trabalho, da matéria que ele podia fazer. E daí então São José, trabalhador, que com certeza Pio XII também vai dar este título, São José, o padroeiro dos operários. Podemos imaginar aqui toda uma questão de classe operária, talvez teria que ver a data aqui, da questão da Revolução Industrial, quando começa também toda essa questão operária e assim por diante. E aqui eu digo trazer para nós, que eu não sei se você que nos acompanha, o comunitário daqui desta São José Operário, sabe o porquê foi dado esse nome a esta comunidade. Que aí você poderia responder, por que São José Operário, aqui na Paróquia Cristo Libertador, eu quando era criança, Carlos Jaime, você também fiel, o bairro terminava praticamente aqui nos Burutizais, que se dizia, né? Igarapé do Urumari, tinha né? vários Igarapé do Urumari, não tinha tudo isso aqui, não é? Por que será? De onde veio São José Operário, já que era só um mata, ou mais ou menos terminava aqui no Belo de Carvalho, na escola? Então, tem algo Frei, a ver, será, tem, com a Frei, questão trabalhística, tem, os sim. operários? E aqui tem uma pessoa que está presente, né? E eu espero ser fiel no que eu vou dizer agora, não é? Porque ela vai depois. Pá, fique atento. Ela foi a minha educadora cristã, Raimunda Pimentel. Então, dá aquele foco nela ali. Nos anos 80, né? Então começou a organização da comunidade. E tem um detalhe, Frei, a comunidade de São José, a igreja, o espaço físico, não era nesse local que nós estamos. Era na Avenida Palhão, canto ali com as Nações Unidas. E lá que começou toda a organização. Só que o terreno lá era pequeno. Então, Entendo. depois, Frei Miguel Grou, Frei Miguelão, que foi o nosso primeiro vigário, né, da ainda está paróquia. vivo. Isso. Então, viu que havia uma necessidade de se ter uma igreja, um local mais adequado. Daí, então, é que ele procurou esse novo espaço, né? Mas em meio a tudo isso, também foi escolhido, né? Então, o nome do padroeiro. E aí escolheram o nome José. Só que depois ele disse, então José ganhou, teve uma votação, só que depois ele percebeu que no bairro tinham vários trabalhadores da construção civil. Então, por isso, aí foi que colocaram, então, Operário. São José Operário, pela realidade que o bairro apresentava lá nos anos 80, né, meados de 81. Então, houve toda essa escolha, então, para que assim pudéssemos ter, então, o nosso padroeiro como São José Operário. Né? E, de fato, realmente, aqui no nosso bairro tem muito operário, muitos trabalhadores da construção civil. E o Papa, ele traz esse tema, querido fiel Carlos Jaime, justamente pelo fato também da nossa atualidade, infelizmente, muita gente buscar subir na vida ou melhorar à custa de não fazer nada. Aí o Papa, ele toca justamente nessa questão própria, não maciça, mas ele cita, não é, o trabalho espúrio, né, a própria corrupção, pessoas que querem estar no bem bom, mas não querem trabalhar, aí sempre procura o jeitinho brasileiro para se dar bem e assim por diante. Então São José é atual. Ele vem mostrar para nós a dignidade do trabalho, isso humaniza. Isso dignifica quando você coloca em prática teus talentos e tuas capacidades. Isso deveria dar uma alegria e um amadurecimento para a pessoa que de fato percebe em si dons. Mas a gente sabe que há muita realidade onde muitos querem de fato ter uma melhora de vida, mas não querem trabalhar. Então o Papa ele chama para essa atenção atual desta questão do trabalho dignificar o homem, do trabalho de certa maneira mostrar que você cresce como pessoa, o trabalho também digno, ele faz você melhorar a sociedade, enquanto a corrupção só a corrompe mais ainda, ou então deixa ela de maneira degradada e assim por diante. Então o Papa ele traz também numa realidade nossa atual este profetismo de São José, alguém bíblico
que na sua realidade ele foi criativo, ele trabalhou e com o sol do seu rosto ele podia até bater no peito, digamos assim, eu tive isso aqui porque foi eu que ralei, eu que suei. Assim como muito dizem, né? Eu tenho esse conforto aqui de alguma coisa porque eu trabalho, eu sei de onde vem. Muitos não dizem isso, não é? Então, São José ele vem de novo aqui como uma imagem, uma figura bíblica para nos ensinar algo neste nosso momento atual. E é a questão aqui do suor, do trabalho, né, do sustento, né? E a figura de São José, Frei, eu vejo também assim, realmente como alguém que é o patrono dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque ele nos incentiva, ele nos estimula para que nós possamos valorizar o trabalho com dignidade, né? E também buscar aqui os nossos direitos, né? Que muitas vezes são negados. Muitos trabalhadores são injustiçados, né? Então, nesse momento, São José também é aquele que nos motiva a buscar os nossos direitos, a conquistar os nossos direitos, também, né? Da classe operária, isso. né? E isso é bastante atual, inclusive no nosso contexto brasileiro. Isso, que infelizmente, muitos direitos foram tirados da Constituição, das leis trabalhistas. Ou são negados, mesmo que as leis estejam ali, isso, são negadas. A gente fala que só fica no papel, né? Infelizmente. Então, São José é aquele que nos motiva a lutar pelos nossos direitos, para que, de fato, o trabalho seja digno para todos, né? Frei Helder, olha, parece que o tempo passou rápido. E o bate-papo estava bom. Meu Deus. Você não acha? Você não acha, querido fiel? Deixa aí nos comentários como você olhou esta live, como você se formou, ou você também que rezou. Isso é importante também para a nossa página da Paróquia Cristo Libertador, né? Deixe seu like e também compartilhamentos onde você puder, também na sua página do Facebook. Frei Helder, para concluir esse momento, que foi muito importante aqui a sua presença conosco nesta noite. E que honra, que justamente porque eu dizia, é a primeira vez, inclusive como sacerdote, que venho a uma festa de São José Operário na minha comunidade de berço, origem, não é? E também até, nesse caso deste ano, ajudá-la como alguém com Frei Rômulo, responsável pela paróquia, a primeira vez também que venho participar. Que bom, Frei Helder. São as bênçãos de Deus, né? Exatamente, são os desígnios de Deus. Então, nós vamos encerrar esse momento, Frei Helder, de toda essa reflexão, desse aprofundamento, com a oração exatamente que você falou lá no início do Papa Francisco, que está contido na Carta Apostólica, Coração de Pai, exatamente para nos mostrar essa grandiosidade que São José representa para nós. E antes de nós terminarmos, que muitos dizem que falo bastante, mas para o nosso conhecimento, nesta oração fiel, São José, o Papa Francisco, Carlos, coloca São José ligado à Trindade. Isso. Ele vai dizer que José, né, aliás, Deus confiou a José, ali aparece, né, o desenho de salvação. Maria confiou em José, sim, como sua esposa, e com Cristo José foi este pai cuidador, vai aparecer isso na oração. Então, se percebermos, São José está ligado com o Pai, com o Filho e com também o Espírito Santo e Maria que o cuidou, né? Que é a Trindade Santa, Trindade a Santa. perfeita comunidade, né? A perfeita comunhão. Então vamos lá assistir agora o vídeo, exatamente que vai também nos ajudar a perceber o conteúdo desta oração, e você acompanha aí em casa essa oração tão bonita que está no documento, na Carta Apostólica. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Você acompanhou esta oração tão bonita, a São José, como eu falei, que consta no documento final da Carta Apostólica Coração de Pai. Frei, a live está tão boa
que tem gente acompanhando de Monte Alegre, da Paróquia São Francisco. Opa! Tem gente acompanhando, sabe de onde? De onde? A Jusileide Silva, da Paróquia de São José Operário, do Icuí, em Ananindeua, Pará. Que legal, né? Essa sintonia, né? Ligação de São José com demais... É verdade. E outro dia eu assisti a uma outra paróquia de Itaituba, a Vila Caçula, também São José Operário, onde eu vi Frei Amarildo também celebrando lá. E Monte Alegre tem São José Operário. São José Operário no bairro do Curaxi também, né? Muito bem. Olha, então é muita gente em sintonia. Esse São José Operário, olha, ele é forte. Então Invoque quando você precisar. Que é devoto de São José, continue fazendo as suas devoções, as suas promessas, que realmente é um santo forte, né? Nessa comunidade, quando eu estava por aqui, ainda no meu tempo de adolescência, tinha muito uma música, São José, mandai vocações. Cantava-se muito aqui. Isso mesmo. Porque São José também, para nós sacerdotes, ele sempre é esta imagem de alguém que cuida, né? No nosso caso, cuida do rebanho, alguém é uma figura, né? Que também, no caso, José ali cuidando da família, nessa ideia que nós cuidemos também das paróquias e assim por diante, né? Das vocações, Aí né? tem essa música, São José... Mandai vocações, padres pedem as multidões, sacerdotes para o Brasil. Muito bem, Frei. Olha, aqui nós... A memória tá boa, né? Tá ótima. Frei, para encerrar esse momento, então, da nossa live, gostaria que você pudesse dar uma bênção especial a todas as famílias que estão nos acompanhando, as famílias da comunidade de São José Operário, com certeza estão precisando desta bênção para que nós possamos, de fato, vencer todas as dificuldades em meio a essa pandemia, mas que, acima de tudo, tenhamos esperança em Deus, né, que vamos conseguir sair desta situação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de bondade, que confiastes teu Filho Jesus ao amor e à ternura de São José. Olhai pela comunidade de São José Operário e as famílias da paróquia Cristo Libertador. Olhai por todas as pessoas que precisam de cura, precisam de saúde, pessoas que precisam de afeto, pessoas desempregadas que precisam de trabalho. Olhai por todas as pessoas que vivem no luto, para que tenham a esperança de dias melhores. Olhai por esse nosso mundo, sobretudo o nosso Brasil, para que vençamos esta pandemia. E olhai para a tua Igreja Católica, para que tenhamos cada vez mais pessoas comprometidas com o teu reino, a exemplo de São José Operário. E pela intercessão deste grande santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, aqui nós agradecemos ao Frei Helder por ter se colocado à disposição de estar conosco nesta noite. Foi muito bom, Frei, muito obrigado em nome... Eu agradeço também a oportunidade, mais um momento de estar orando e também na questão devocional, mas também, sobretudo, na formação importante para os nossos fiéis. Então, nós agradecemos em nome da coordenação pastoral da nossa comunidade de São José Operário. Queremos agradecer também a equipe de animação, Lucas, Raimunda e a Marilene, que se colocaram à disposição também para estar conosco. Deus abençoe vocês grandemente. Mas queremos agradecer também a equipe que preparou esse cenário, Frei. Muito bonito o cenário, né? Muito significativo. Muito importante também para, de fato, o internauta compreender, né? Todo esse processo daqui da nossa reflexão, e também a equipe da Pascom, né, que está nos ajudando, a equipe dos bastidores que preparou. Nosso muito obrigado a vocês, né, que estão aqui conosco, aqui nos ajudando. E a gente reforça o convite para amanhã. Amanhã teremos um novo encontro, desta vez vai ser a live musical, com canções dedicadas a São José, e a presença da cantora e compositora Márcia Pedroso, que vem então dar o ar da sua graça para a gente poder então assim também fazer essa interação e ouvir as músicas dedicadas a São José. Tem bastante, né? E você vai com certeza gostar muito desse momento de interação. Então, nosso muito obrigado. Tenhamos todos uma boa noite. Fique com Deus. Vamos sempre cuidar um dos outros, né? Usando máscara,
álcool em gel e mantendo o distanciamento social para que nós possamos brevemente, Frei Helder, logo celebrar conjuntamente com toda a comunidade, fazer aquele grande movimento que São José fazia aqui, não é? Isso mesmo. Então, desde já, meu boa noite na paz e no bem. Muito obrigado. Encerramos então essa live com a equipe de animação, com o nosso hino, né, que a gente canta bem bonito, né? Com Jesus e com Maria. Com Jesus e com Maria, Festejamos hoje a glória de José que o Pai um dia fez entrar em nossa história. A Mãe Virgem é seu esposo,